Graça e paz, igreja. Amém. Vamos iniciar nosso culto orando, enquanto vamos também nos aquietando, também tomando os nossos assentos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos durante esta manhã, ó Pai. Antes de mais nada, com um coração grato por quem Tu és, grato, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e sobre as nossas vidas, ó Pai, pelo que ainda o Senhor há de fazer. Ó Deus, o Senhor sabe como nós chegamos, como nós estamos, ó Deus, e nós queremos, ó Deus querido, que o Senhor possa continuar transformando os nossos corações, quebrantando, ó Deus querido, nos fazendo, ó Deus querido, estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Então, mediante a tudo que nós teremos aqui durante essa manhã, quer seja os louvores, quer seja, Deus querido, cada momento, mas principalmente a Tua palavra, a ceia, ó Deus querido, nos faça lembrar quem Tu és, aquilo que o Senhor representa também, ó Deus querido, sobre as nossas vidas, para todos, mas no sentido também pessoal, Pai, para nós. Não nos falte, ó Deus querido, o lembrarmos do Teu sacrifício e o quanto nós precisamos, ó Deus querido, viver para a Tua glória, Senhor. Dentre tantos outros desafios, mas sempre guardados e cuidados pelo Senhor, ó Pai. Então, que o Senhor desde já nos traga a memória, Deus querido, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, ó Pai. Traga em paz aqueles que porventura possam estar a caminho, ou aqueles que por algum motivo, ó Pai, o Senhor sabe, não estão aqui conosco também, que o Senhor possa também visitá-los, também de igual modo, Deus, permitir que na próxima semana eles estejam aqui conosco também, ó Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Receba, ó Pai, todo nosso culto prestado ao Senhor, ó Pai, como uma aroma suave, chegando, ó Pai, até o Teu altar. Em nome de Jesus, amém. Convidar o Marcelo, teremos momento, o Marcelo já está aqui, momento missionário. Som 1, 2, teste. Ei. Graça e paz, igreja. Amém. Momento missionário de hoje. Eu escolhi esse tema muito por conta da nossa igreja, que é fortalecer as igrejas. E a nossa igreja, os irmãos sabem que precisamos estar revitalizando, fortalecendo uns aos outros para que estes bancos aqui sejam preenchidos para a glória de Deus. Então, eu exclusivamente escolhi esse tema. E eu já vou logo colocar o vídeo, que o vídeo vai estar explicando até mesmo mais que minhas palavras. Em muitos lugares do Brasil, há igrejas que um dia foram cheias de vida. Hoje, porém, estão de portas fechadas. Desse portão aqui tinha uma placa para alugar o prédio. Foi assim, tristeza, né? Quando a gente passava aqui e via essa placa, aluga-se. Quando nós chegamos aqui, isso aqui estava totalmente fechado, né? É uma igreja com quase 30 anos. Nós vimos uma realidade de uma igreja que estava fechada há 2 anos. Pessoas, gente, que é o que importa para nós, isso não tinha. E olha, nós encontramos assim, como você pode ver, fechada, só as chaves, cadeado aqui por fora. Reabrir as portas não bastava. Era preciso algo mais profundo. A gente pensa que revitalizar é chegar, pintar uma igreja, deixar ela bonita, ligar o som, fazer um barulho e o povo vem. Não é assim, a gente precisa ir atrás. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi para as ruas. Começou a visitar os vizinhos, pessoas que foram embora da igreja. A gente começou o trabalho nas ruas com as crianças. E a partir daí também a gente tinha um relacionamento com as famílias, né? Nós entendemos de que mais importante do que um templo aberto com pessoas dentro são vidas edificadas e fortalecidas no Senhor. Sou fruto desse trabalho, né, da Batista da Cidade, e eu comecei na Crisma, no lar católico, e chegou um momento da minha vida em que um amigo meu me chamou. Ei, vamos ali no culto de terça-feira, no culto de oração.
e comecei a entender muito mais sobre Cristo na Igreja Batista. Revitalizar também é reaprender a repartir. Abrir mão do controle, delegar, formar discípulos e confiar que o Senhor está levantando outros obreiros. Nós queremos liderar o grupo de oração, a equipe de louvor. Nós não podemos ser indispensáveis. A gente puxa o pessoal para que eles possam desenvolver as coisas, para que eles possam se envolver e fazer acontecer o trabalho. A gente tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade, eu particularmente tinha, de passar liderança, literalmente, deixar o povo crescer. Eles têm delegado muitas funções que, a princípio, eu não acreditava que eu conseguiria fazer. A missão de um pastor é de que, através da vida dele, outros sejam formados para exercer o ministério. Deus, colocou no meu coração que eu devo fazer o seminário pastoral, ter essa vontade dentro de mim que até pouco tempo eu não tinha. A revitalização de uma igreja não é apenas sobre estratégias. É, antes de tudo, sobre recalibrar o coração, voltar ao essencial. Talvez a gente tenha institucionalizado a igreja como uma estrutura e saiu do foco das pessoas. Será que eu estou vivendo ser igreja de fato? O que Jesus deseja que eu faça como igreja? Ou será que as atividades, as programações estão tomando mais o lugar da missão? O que antes era apenas um prédio fechado, agora é uma comunidade viva. Uma igreja que entende que foi chamada para dentro, mas também para fora. Uma igreja que voltou a ser missional. Nós precisávamos ter muito bem claro isso na nossa mente, de que as pessoas estavam vindo não simplesmente para ficar aqui, mas para daqui serem preparadas e enviadas a cumprirem a sua missão. E a nossa missão era fazer com que essa igreja fosse uma igreja forte, relevante nessa cidade, uma igreja missionária, uma igreja que plantasse outras igrejas e que fosse uma referência de igreja multiplicadora aqui na região. Igrejas cheias de cadeados, salas vazias e chaves sem destino. São realidades mais comuns do que imaginamos. Essas chaves aqui pode representar a realidade de muitas igrejas, que tem muita chave, muita sala, muitas coisas, mas não tem pessoas. Uma igreja pode ter 500 pessoas e ela precisa de ser revitalizada, porque o problema está na visão. A saúde de uma igreja, ela não é medida simplesmente por quantos frequentadores estão presentes em um culto, mas sim de quantos discípulos, durante a semana, na sua vida cotidiana, estão por aí, levando a palavra de Deus. Não é fácil. Às vezes vem desânimo. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro e acha que não vamos conseguir. Mas não somos nós que estamos no controle de todas as coisas. E talvez hoje a sua igreja esteja precisando voltar ao início. Porque uma igreja viva não se contenta em apenas existir. Ela transforma o lugar onde está. Ela transforma realidades. Nós louvamos o Senhor por esse novo tempo. Amém. Forte, né, irmãos? Para que a nossa igreja não seja uma realidade, precisamos trabalhar muito. E temos que pôr a mão mesmo no arado e ajudar o nosso pastor a revitalizar a nossa igreja. Amém? Agora nós vamos ficar de pé, em nosso tema, divisa. Neste momento, quando formos cantar o hino, os irmãos que vieram preparados podem estar depositando e entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos lá. Problemas técnicos.
3, 1, 2, 3. Minha pátria para Cristo. Isa. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13, 1. Somos frutos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Bem, vou pedir pro irmão Everson estar orando pelos dízimos, também pela essa causa. Amém. Pai, gostaria de primeiramente agradecer por este dia, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos também que não puderam estar. Gostaria de estar colocando principalmente oração, ó Pai, um momento missionário aqui que foi falado, pelas igrejas que precisam dessa revitalização, ó Pai. Então gostaria de incluir a Igreja Batista Nova Sião. Esteja com a nossa igreja, ó Pai, uma igreja que por muito tempo nós já tivemos diversos membros e aos poucos foi uma igreja que foi passando por dificuldades, assim como todas as igrejas têm, mas esteja nos ajudando, ó Pai, a estarmos nos revitalizando com o passar do tempo, ó Pai, estarmos nos fortalecendo e assim como foi dito no vídeo, uma igreja
forte, uma igreja grande, não é uma igreja que possui 500 membros, mas é uma igreja que possui pessoas sendo discipuladas, pessoas discipulando outras pessoas, ó Pai. Então, que possamos ser uma igreja com este foco, ó Pai. Uma igreja focada em fazer discípulos, uma igreja focada em fazer com que esses discípulos discipulem outras pessoas, ó Pai. E aí o crescimento em número é apenas uma consequência, Pai. Então, esteja com a Igreja Batista Nova Sião, esteja com a Convenção Batista também, ó Pai, que está sempre nos auxiliando com esses projetos, esteja com a Cristolândia. Gostaria de agradecer também pelos dízimos, as ofertas, ó Pai. Esteja ajudando que a convenção ali, ela consiga organizar bem esses gastos financeiros, ó Pai, investindo sempre ali nos projetos, ó Pai, em missões, Senhor, pois muitos locais ainda precisam do amor de Cristo, Senhor. E é esta oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor? Queria chamar a Carol aqui, para já estar dando um anúncio. Dê um microfone, pessoal. Graça e paz, igreja. Amém. Amados, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos 10, versículo 15 ao 17. Romanos 10, 15 ao 17. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Amém. Amados, eu estou usando esse texto para, mais uma vez, pela última vez, convidá-los para o encontro de casais. Eu ainda tenho 10 convites disponíveis. São 10 casais que estão deixando de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E como nós lemos aqui na palavra do Senhor, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antes, diz que como pregarão se não forem enviados? Aqui, todos nós fomos enviados a algum lugar. Seja em a nossa família, nosso bairro, nossa rua, nossos trabalhos. Então, nenhum de nós tem essa desculpa que eu não tenho um lugar para convidar ninguém. Todos nós fomos inseridos em algum lugar. Deus nos colocou em algum lugar. Então, nós conhecemos casais que precisam de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos pensar nisso, o lugar que nós estamos inseridos, quem nós podemos estar convidando. E fala, mas eu já falei da palavra do Senhor. Amados, mais uma vez, eles vão ter a oportunidade de ter a fé pelo ouvir da palavra de Deus, que vai ser no sábado, trazida pelo nosso pastor Márcio, pastor tão querido por essa igreja, que está vindo, se disponibilizando para trazer a palavra do Senhor para esses casais. Na minha força ou na força de vocês, a gente não vai trazer ninguém. É o Senhor, é o Espírito Santo que vai estar conduzindo. E o nosso papel é só nos colocar. Nós estamos falando de missões nacionais. Então, a gente está querendo enviar pessoas, cuidar desses missionários, e louvo a Deus pela vida deles, mas nós também somos missionários, porque eu creio que a missão está nos chamando para isso também. Então, vamos fazer missão aonde nossos pés já estão alcançando. Amém? Amém. Quem não pegou o convite, pega comigo hoje, sem falta. Eu preciso fechar esse número até quarta-feira, porque quinta-feira eu vou fazer as compras junto com a baixinha, com a irmã Verônica. Com a irmã Verônica. Então, eu preciso fechar esses números, lembrancinha, decoração. Eu preciso ter pelo menos esse tempinho aí de 2 dias para viabilizar tudo, tá bom? Amém, amados. Obrigada.
Gabizinha, vem cá, lindeza. Hoje ela é sozinha, gente. Oh, meu Deus. Estejam orando, amados, para que mais e mais pais estejam ensinando seus filhos a palavra de Deus e eles estejam aqui. Será que a Maria, eu vi ela na internet, né? Ela vai chegar e vai fazer. Qual que é o texto, lindeza, que você... Salmos 2, versículo 11 e 12. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém. Deus abençoe, lindeza. Hoje, todos os pirulitos lá são para você. Tá bom? Olha lá, lindeza. Muito bom texto, amados. Busque a proteção de Deus. Onde a gente tem buscado nossa proteção? No dia a dia, né? Onde a gente tem colocado nossa força, nosso desejo. Lembrando, terça-feira temos reunião de oração às 7h30. Quarta-feira temos célula. Não se esqueçam do nosso jantar de casais no sábado. Gente, parece que a gente marcar as coisas, vem uma avalanche de outras coisas para a gente fazer. Vai ter conferência na PIB, vai ter aniversário da Igreja Batista do Bolsão, vai ter, o Ivo eu sei que ele está ligando para vocês todos, chamando para ir lá para a Praia Grande, e vocês falam não, e ele continua insistindo, conheço ele, né, ele faz isso comigo também, né? Mas vamos priorizar aquilo que é da nossa igreja, né? Que é o lugar que Deus colocou a gente para que nós fôssemos sal e luz, né? É aqui que a gente vai ser. Não adianta a gente ir lá pegar o temperinho dos outros, a gente tem que dar o nosso tempero para as vidas das pessoas. Falando nisso, vamos lá para nossa mensagem de hoje. A gente está no domingo de ceia, né? Então a gente vai falar sobre os propósitos. Amados, quando a gente pega e pensa nos propósitos, se a gente tivesse não ouvido nada o mês inteiro, o ano inteiro, EBD, as mensagens, os estudos, os livros que a gente estudou, as reuniões de oração, mas se a gente pegasse isso aqui, viva com propósito no Senhor, consagre ao Senhor os seus planos e você vai ser bem-sucedido. Nós estaríamos já progredindo em muitas coisas na nossa vida. Então a gente teve em janeiro, né, o tema Vivendo o Propósito de Deus, que é o que a gente precisa fazer. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por um emprego, uma família tua que está aqui. Não, Deus te colocou nesse lugar com um propósito. Deixa Ele te guiar. Para você entender o teu propósito, primeiro você tem que ter identidade. Se você não tiver identidade em Cristo, como você vai saber o seu propósito? Se você não souber quem você é em Jesus, fica muito difícil. E isso foi o que a gente viu em fevereiro. Em março, a gente viu que a gente aprende identidade e propósito com intimidade. A gente aprende isso lá no secreto. A gente aprende isso com tempo de oração, tempo de meditação na palavra de Deus, tempo para Deus, tempo a sós com Deus. E a gente entende o nosso propósito é no lugar secreto. Não é num culto de uma igreja, não é numa conferência, mas sim no secreto. Somente o Senhor que está no secreto e você. E a gente viu que a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a servir. Né? O propósito não é para me engrandecer, o propósito não é para eu me exaltar, o propósito é para que eu possa servir. E o maior exemplo disso tudo é o nosso Senhor Jesus. Dessa forma, nossas famílias serão abençoadas, né?
Mês de maio, mês da família, na Convenção Batista, e nós aproveitamos esse tema para colocar que as famílias precisam ter um propósito. Nosso culto ao Senhor começa na nossa casa. Junho, a extensão das nossas casas, o nosso trabalho. Será que você está sendo somente mais um funcionário ou você está sendo um missionário do Senhor para falar as boas novas no seu local de trabalho? Está fazendo a diferença aonde você está? E a gente viu isso, no final das bem-aventuranças. Vai vir a adversidade, você vai ser perseguido. Se você estiver no propósito de Deus e tiver tudo bonitinho, tudo certinho, amados, você começa a pensar. Mas as adversidades mostram que nós estamos na direção correta, desde que a gente aprenda com elas. Que o propósito de Deus para as adversidades que Ele permite é que nós estejamos aprendendo. Mês de agosto, mês da Juventude Batista, a gente entender que os jovens têm um propósito. E a gente entender, amados, que a vida passa muito rápido. O pastor um dia já foi jovem e passou muito rápido. E vocês precisam entender que essa juventude passa muito rápido também. Se a gente ficar esperando para servir ao Senhor, para servir ao propósito do Senhor, muitas vezes não dará tempo. Setembro, começamos com missões e a gente viu que o propósito da gente é fazer discípulos, é ser um missionário aonde a gente for, no mundo inteiro, e levar a palavra de Deus. E nesse mês, outubro, nós precisamos falar sobre amor entre nós da igreja e unidade entre igreja. Amados, a gente vive num mundo tão dividido. O mundo lá fora é um mundo extremamente dividido. As famílias são separadas, as amizades são rompidas, as igrejas são divididas, as nações estão em guerra. Mas no meio de tudo isso, Jesus nos chamou para algo realmente radical. Amar como Ele nos amou. Não é só para amar, não. Para amar como Jesus nos amou. E para viver em verdadeira unidade. Mas será que a gente tem compreendido esse chamado? Então vamos refletir no texto, amados. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Minha Bíblia diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amados, esse capítulo 13 de João, a gente já estudou o livro de João nas nossas reuniões nos domingos, há um ano e meio por aí, 2 anos, não sei, a gente estudou o Evangelho de João. E João 13 é um capítulo muito interessante, que João 13 fala da última ceia. Jesus fazendo a última ceia com os discípulos, sabendo, angustiado, sabendo o que ia acontecer com ele, os discípulos debatendo entre si, quem era o maior entre eles, Jesus sabendo que tinha um traidor lá, Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos e fala essa palavra: amem-se uns aos outros. Jesus é tão maravilhoso, porque eu não sei como eu estaria numa situação dessa. Eu não sei se eu iria falar assim: eu preciso ficar sozinho, vocês não sabem o que vai acontecer, vocês não sabem de nada, eu estou chateado, eu estou sendo perseguido, tem um Judas entre nós,
E vou sofrer muito, eu sei disso, mas Jesus, o que ele fez? No momento mais desesperador da sua vida, ele amou, ele serviu, ele esteve com paciência e com amor junto com seus discípulos. E aí, amados, ele faz o quê? Ele dá um novo mandamento. Como assim novo, pastor? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, já fala isso. Na lei de Moisés já fala isso. Até quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus fala assim: amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que tem de novo então, pastor? O novo está na medida. O novo está no modelo. Está na medida e no amor de Jesus. Como Jesus amou. Então o padrão está aqui, ó. Eu amo as pessoas como eu me amo. E às vezes a gente não se ama tanto. Mas a gente deveria amar pelo menos, né, segundo a lei, como a gente se ama. Né? Tinha um livro que falava assim: eu sou o quarto. Que no mundo está assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Aí tem gente que pega e fala assim: não, mas eu sou muito bom. Primeiro eu, depois minha família, depois meu trabalho, depois Deus. E Jesus diz assim: primeiro Deus, depois o meu próximo, depois eu. Não, tem mais um. Né? Depois o meu propósito, né? Meu trabalho, e o quarto, aí depois eu. Como Jesus amou, ele elevou o padrão. Não é mais como a si mesmo, mas é como Cristo nos amou. Então, como que é o amor de Jesus? Sacrificial, incondicional e servil. Sacrificial, sacrificando-se, não pensando em si mesmo, não pensando na sua reputação, não pensando na sua posição. Incondicional, se entregou independente da gente merecer, que a gente não merece mesmo, independente até da gente reconhecer que ele nos amou. E serviu, porque ele veio para nos servir. E a gente tem um exemplo imediato disso: lavar os pés dos discípulos. Gente, vai acontecer um monte de coisa ruim, pelo menos eu vou comer, né? Eu estou aqui, eu não vou almoçar hoje, porque eu tenho que buscar os meninos lá no acampamento Batista, lá de Missões. E termina 3 horas, são 3 horas de viagem, espero até meio-dia a gente está terminando. E o que era a preocupação do pastor? Na hora do intervalo, eu vou comer bastante pãozinho. A preocupação do pastor, pedir para a Carol colocar uns pãozinhos com mortadela num saquinho, mais uma coca, né, light, para eu poder ir comendo no caminho. Gente, porque eu não vou almoçar. Olha como que a gente é. Agora Jesus sabia que ia morrer. Sabia que ia sofrer. Sabia que ia ser humilhado. E qual que é a preocupação dele? Pelo menos eu vou estar de barriguinha cheia. Não. Vou mostrar para eles que o maior tem que servir. Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor. Uma vez uma irmã chegou para mim, lá no meu outro ministério que eu tive, em Urânia, quando eu comecei, e ela chegou e falou assim: pastor, eu bebi hoje,
Eu posso participar da ceia? Falei, filha, até Judas participou da ceia. Fica tranquila, né? Não, se você acha que você deve participar, quem sou eu para te proibir? Você é uma decisão pessoal, né? E aí nem sei se ela participou ou não, mas, e também falei assim, nossa, depois fiquei pensando assim, nossa, chamei ela de Judas, né? Não foi essa a intenção, mas é explicar que não são nossos pecados, né? Mas sim o arrependimento dos nossos pecados, né? E a memória de Jesus. Porque Judas participou da ceia. Jesus lavou os pés de Judas. Será que a gente lava os pés do Judas da nossa vida? Ei, gente, não é fácil não, viu? Amor que serve, amor que não escolhe, amor que se humilha. E ele diz assim, vocês me chamaram de mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas eu sendo mestre e senhor, eu lavei os seus pés. A gente precisa aprender muito. O que a gente precisa aprender no dia de hoje? A gente precisa aprender a amar quando é difícil. Perdoar aquele irmão que te magoou. Amar quem não te retribui. Servir alguém sem esperar nada em troca. A gente tem essa mania, né? A gente sabe o que é correto, mas a gente não perdoa. A gente quer servir, mas a gente quer reconhecimento. A gente quer que a pessoa sirva a gente depois. Amar com ações concretas. Fazer, ir, visitar um enfermo, preparar uma refeição para quem precisa, ajudar financeiramente alguém que tem necessidade. Ir lá, gente, e chamar para o jantar de casais um casal que você sabe que precisa de Jesus, assim como nós precisamos. E se preciso, amados, eu pagar o convite deles. O que é, né, perto do que Jesus fez por nós. Né? E ainda você chega e fala assim, ó, custou R$80, hein? Não aceito que você não vai. Se você não for, você vai me devolver esses R$80. Quero ver não vir. Quero ver, amados. Então a gente precisa ter essa reflexão, amados. Você está amando como Jesus amou ou apenas como é conveniente para você? Como está sendo o nosso amor? Está sendo como a ti mesmo ou está sendo como Cristo nos amou? E para que a gente precisa fazer isso? Se tudo que Jesus faz tem um propósito, então para que a gente precisa amar dessa forma? O propósito do amor é testemunhar ao mundo. É que as pessoas possam ver que é diferente. Que quem serve a Jesus é uma pessoa diferente. Nisto todos saberão. O mundo conhecerá os verdadeiros discípulos de Jesus, não pelos milagres, amados, não pelas palavras bonitas, eloquentes, não pelo seu conhecimento teológico, mas pelo amor mútuo, pela entrega, pelo sacrifício, pelo serviço, sem esperar nada em troca. Amor. Se vocês se amarem uns aos outros, todos vão saber que vocês são discípulos de Jesus pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua entrega. O amor genuíno, amados, é a prova visível do discipulado cristão. Que a gente é discípulo de Jesus, não é seguidor de Jesus, não é multidão. É isso que mostra que a gente é diferente. Também, amados, a unidade é um sinal do reino de Deus. Se é reino, o que é um reino? Tudo aquilo que é dominado por determinada coisa. Então, o reino da Inglaterra, tudo aquilo que é dominado pela rainha da Inglaterra.
Reino de Israel, hoje não é mais, hoje é país, né? Mas o reino de Israel, tudo aquilo que era dominado pelo rei. Reino de Deus. Nós somos dominados pelo reino. É um sinal visível. E diz assim, que todos, lá João 17, 21, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele fala isso. O amor, ele vai produzir unidade, amados. E a unidade vai revelar a glória de Deus. Que exemplo que a gente tem isso? A igreja primitiva, a igreja que começou, a igreja logo após a ida de Jesus aos céus, logo após o Pentecostes. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A dedicação deles era aprender a palavra e estar junto. A partir do pão, então eles ficavam comendo e falando sobre Jesus. E as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, todos, não fala assim, alguns dos que criam, os apóstolos, só os maiorais, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí fala, vendendo suas propriedades e bens. Por que vendia? Porque nada mais importava para eles, amados. Eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que adianta eu ter um terreno e o meu irmão que está aqui do meu lado está passando fome? Não, não posso. Eu não posso estar feliz com isso. Eu não posso estar feliz com a minha prosperidade quando o meu irmão está passando necessidade. Eu não posso estar contente quando na minha casa está tudo certo, mas na casa do meu irmão as coisas não estão corretas. E todos os dias eles continuavam a se reunir-se no pátio do templo. Às vezes a gente tem dificuldade de se reunir um dia na semana, gente. Mas eles, todos os dias, e eles partiam o pão em suas casas. Além deles estar no templo, eles saíam do templo e iam para a casa um do outro. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nada era mandado. Eles gostavam. Então eles estavam lá no templo e oravam e estavam juntos. E de repente eles falavam assim, ô meu irmão, ô minha irmã, vamos almoçar lá em casa. Vamos lá para casa. Vamos fazer um junta-panela aí. Que Deus é bom. Jesus é muito bom. Louvando a Deus e que tendo a simpatia de todo o povo. Gente, o povo olhava para eles e falava assim, que povo de Deus, gente. Que povo abençoado é esse? Que povo diferente é esse? Rapaz, esse Jesus aí eu tenho que conhecer. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha só o tanto de coisa que os verdadeiros discípulos faziam juntos, em amor, e aí Deus acrescentava. A gente tem mania de falar assim, é da vontade de Deus, Deus acrescenta, mas a gente deixa de fazer o restante. E amados, a gente precisa agir como se tudo dependesse de nós, confiando que tudo depende de Deus. Mas Deus nos deixou um propósito. Ele nos deixou uma missão, encarregados de algo. No caso de hoje, a gente está vendo, amar. Eles viviam em comunhão, eles partilhavam tudo, eles tinham um só coração. E como resultado, o Senhor acrescentava. Né? Pastor, como vamos fazer para que a nossa igreja cresça? Talvez seguir o exemplo da Bíblia. Talvez não. Ferramenta, amados, tem um monte. Princípios a gente encontra aqui. O princípio está aqui. Se a gente estudar só esse texto aí, já seria. Mas hoje em dia, a igreja pode se dividir por opiniões,
por política, por disputas. E quando acontece isso, amados, o testemunho é prejudicado. O testemunho que nós temos, que as pessoas lá de fora vão olhar para nós, passa a ser prejudicado. E aí nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus. Nós somos conhecidos como o filho de tal pessoa, aquele que vota em tal partido, aquele que tem o carro tal, ao invés de sermos conhecidos como a família Nova Sião. Né? Mas quando a igreja faz o contrário, quando a igreja ama, quando a igreja perdoa, quando a igreja serve, quando a igreja coopera, o mundo começa a ver Cristo nela. Ele vê Cristo. Exemplo, amado, você já ouviu alguém que fala assim, eu não gosto de igreja porque o tal do crente, tal do cristão é muito hipócrita. Eles falam uma coisa e vivem outra. Vocês já ouviram? Eu já ouvi, infelizmente. Infelizmente, amados. Já pensou como seria tão melhor se a gente ouvisse assim? Eu vi naquela igreja um povo que realmente se ama. Amados, o amor vai produzir unidade. Ai, pastor, é tão difícil a gente ficar junto. Ame. Ame. O amor une aquilo que o mundo separa. O mundo, ele vai separar a gente por cor, por classe, por cultura. O amor de Cristo derruba todas essas barreiras, amados. Todas. Efésios 2,14 diz, Cristo é a nossa paz, e de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Não interessa o que a gente é, de onde a gente veio, como a gente está. Em Cristo, estamos igualados. Na verdade, estamos igualados. Né? Em Cristo. Ai, pastor, então a gente tem que ser tudo igualzinho, pensar tudo do mesmo jeito, fazer tudo... Não, porque unidade não é uniformidade. Unidade é propósito. Para quê? Não é por quê. Por exemplo, a gente tem o exemplo do corpo de Cristo, amados. Todo mundo é perna? Todo mundo é mão? Todo mundo é braço? Não. Mas quando a gente tem um braço, um outro braço, uma mão, uma perna, outra perna, andando na mesma direção, seguindo o mesmo caminho, com o mesmo propósito, o corpo anda bem ajustado. Em compensação, quando alguma parte do corpo não está bem ajustada, o corpo inteiro sofre. A gente precisa entender isso, que não significa que todos pensem igual, mas que todos caminham juntos com o mesmo propósito. Para que o corpo de Cristo anda? Para glorificar Cristo, para glorificar Ele. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é elo? Aquele negocinho de corrente, né? Que junta. O que vai juntar um monte de gente diferente, que veio de lugares diferentes, que teve criação diferente, que teve empregos diferentes, que vive vidas diferentes, o elo que junta é o amor e o desejo de glorificar a Cristo. Nosso exemplo, o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Cada membro é diferente, mas todos funcionam juntos. Um membro não pode falar assim, eu não preciso de você. Já pensou, gente? O braço direito fala assim,
Eu sou muito melhor. Corta o braço esquerdo fora. Jamais. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, amados? Ser corpo de Cristo. Estar unidos em amor. Ame aquele irmão que você discorda. Ame ele. Discordâncias, amados, acontecem mesmo. Mas como que a gente trata isso no nosso coração é que vai mostrar quem a gente é em Cristo. Construa pontes, não muros. Esteja sempre disposto. Se alguém precisa dar o braço a torcer, amados, que seja você. Faz igual eu faço lá em casa. A gente lá briga quem vai ser mais crente. Eu não aceito minha mulher ser mais crente do que eu. Não aceito. E quero que ela brigue comigo porque ela quer ser mais crente do que eu. Jamais. Né? Ai, minha mulher é muito mais crente do que eu. Que coisa feia. Né? Eu quero ser mais crente do que a minha mulher. E quero que ela brigue comigo. Querendo ser mais crente do que eu. Não vai brigar comigo, não. Promova reconciliação. Não fofoca. E busque paz, mesmo que isso custe seu orgulho. Amados, falar, tem hora que a gente prolonga brigas, sabe? Eu quero ter paz, gente. Sinceramente, às vezes até lá na rua, as pessoas do mundo. Não quero ficar brigando, não, sabe? É mais fácil você chegar e falar assim, ó, você está perdoado comigo, está tudo certo. Se não dá para ficar perto, beleza, mas encerra. Encerra a contenda. O que você pode fazer pessoalmente na prática? Ore com alguém que você teve um conflito. Convide alguém da igreja para um café. Não para falar dos problemas, amados, mas para cultivar a unidade. Jesus, ele não apenas falou, amados, sobre amor. Ele viveu esse amor até o fim, até a cruz. E ele nos chama para fazer o mesmo. Amar como ele nos amou, viver unidos como testemunho vivo de que ele vive em nós. O propósito no amor e na unidade não é só que a gente tenha uma vida mais tranquila, amados. O propósito no amor e na unidade é que nós revelemos Jesus ao mundo. É fazer com que as pessoas olhem para nós e falem, verdadeiramente, ali tem discípulo de Jesus. Eu queria desafiar os irmãos para que essa semana fizessem um exercício espiritual. Né? Começa a pensar, há alguém que preciso amar mais intencionalmente? Tem aquele irmãozinho que eu não vou muito ficar com a cara dele, e eu preciso amar ele mais intencionalmente? Tem alguém que eu preciso perdoar? Senhor, fala comigo, fala com o meu coração, tem alguém que eu preciso realmente perdoar? Que atitudes eu preciso ter para promover a unidade na minha igreja? O que eu preciso fazer? Andar mais junto? Participar mais das coisas? Conversa com o Espírito Santo, amados, e pede para ele te mostrar o que você precisa fazer. E eu queria orar somente com vocês, amados. Baixe sua cabeça e que nós possamos viver essa unidade em Cristo para cumprir a nossa missão de fazer discípulos. Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a viver esse novo mandamento do Senhor, Pai. Ensina-nos a amar verdadeiramente, Senhor, como Tu nos amou, com um coração disposto a servir, com um coração disposto a perdoar, com um coração disposto a unir, Senhor. Que a nossa vida na igreja, Senhor, seja um reflexo, Pai, desse amor que só o Senhor tem para nós, Pai. E que por meio
amor e unidade, o mundo te conheça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, vamos para a nossa ceia. E a nossa ceia, amados, eu quero falar sobre isso, eu quero continuar. Né? Eu quero que a gente lembre-se. Não, Duzinho, é aí mesmo. Aí mesmo, mano. Quero que a gente lembre, né, desse amor que nos une. Um novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês se amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o último fim, amor uns pelos outros. Então, amados, hoje a gente está aqui e a gente se reúne à mesa do Senhor para celebrar a ceia, um memorial do amor, um memorial do sacrifício de Jesus. E tendo base esse texto de João 13, a gente lembra que o verdadeiro sinal que a gente pertence a Jesus é o amor uns pelos outros. Quando a gente participa hoje do pão e do cálice, a gente renova esse compromisso com Cristo. Amar como Ele nos amou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, fala assim: examine-se a si mesmo. Eu queria tirar 30 segundinhos para que você orasse a Deus, para que Ele examinasse o seu coração. Será que eu tenho realmente amado como Ele amou? Será que eu tenho feito o que Ele fez, que Ele quer que eu faça como propósito? Estejamos em oração, amados. Ó Senhor, sonda nossos corações, Pai. Nos purifica, Senhor, de todo pecado, Senhor. Remove em nós, Senhor, qualquer amargura, qualquer divisão, Senhor, qualquer frieza. Ai, Senhor, que esse seja um momento de reconciliação, Pai. Momento de reconciliação contigo e com nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, a gente estudou isso. A gente viu que esse mandamento não tem nada de novo, mas é como a gente vai fazer ele. Não é a existência do mandamento, mas a profundidade do mandamento. Amar como Jesus. Assim como eu os amei. O padrão é um amor sacrificial, aquele amor que foi visível na cruz. Ele nos amou, Ele se entregou. E é isso que a ceia celebra, esse amor que se entrega, esse amor que se sacrifica, esse amor que serve, que nós temos no nosso exemplo do nosso Senhor Jesus. E todos conhecerão, amados. Saibam disso, amados. A ceia não é apenas um ato de lembrança, é um chamado à prática do amor visível na comunidade cristã, para que todos possam ver que nós somos discípulos de Jesus. Hoje, quando a gente toma o pão, hoje, quando a gente toma o cálice, a gente não apenas se lembra, não apenas é em memória do que Jesus fez, mas a gente precisa assumir um compromisso de viver o amor em nossas relações. Como, pastor? Perdoando, servindo, suportando, cuidando, andando junto. Esse é o verdadeiro culto em memória de Cristo. Quando nós chegamos
Jesus lá fala, Paulo fala a Jesus, né? Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. A gente precisa se lembrar, amados, do que esse pão representa. O corpo de Cristo entregue por nós. O quão sacrificial foi esse amor. E quantas vezes, amados, a gente não dá o braço a torcer por nada, por coisinhas tão pequenas. Quantas vezes a gente abandona o que Jesus quer por coisas tão pequenas, simplesmente por orgulho, por não querer mudar, não sei, amados, mas são coisas tão pequenas perto do amor de Cristo, perto do corpo dele moído, humilhado, em amor a nós. E aí ele come. É interessante isso, amados, a gente tem o costume, né, de serve o pão e serve o cálice junto, e a gente come o pão e toma já na sequência, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, naquele momento de angústia, naquele momento das últimas coisas que ele precisava fazer com seus discípulos, ele comeu com seus discípulos, ele andou junto, ele orou com seus discípulos. E aí, a hora que termina a ceia, acaba aquele momento, aí ele pega e bebe o cálice em comemoração. Aí ele fala assim, como se estivesse selando, né? Como se estivesse falando assim, agora, vocês olharam para o meu corpo, estão olhando para o meu sacrifício. Isso aqui representa o meu sangue. Sangue que vai ser derramado em amor a vocês, para que vocês tenham salvação. Será que a gente tem amado até o sangue, amados? Que a gente possa refletir sobre isso nesse dia de hoje, refletir sobre o amor de Deus. Queria no próximo louvor que cada um viesse aqui, pegasse seu pedaço de pão, seu cálice e estivesse em pé, em oração silenciosa, conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo, se lembrando do sacrifício, mas se lembrando o que ele representa, o que Jesus quer de nós a partir desse sacrifício. Então vamos juntos estar celebrando. Pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, o seu olhar me encontrou. Caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou pra habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz.
nesse momento, amados, a gente esteja pensando, falando com o nosso Senhor. Queria lembrar, amados, que a ceia ela deve ser ministrada apenas aos crentes batizados, que estejam em comunhão com a sua igreja, em comunhão com a graça do Senhor. Que esse é um momento de reverência, momento de alegria também, alegria da nossa salvação. Queria orar, amados, nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor incondicional, Pai. Ajuda a gente a ser conhecido como Teus discípulos, Pai. Ajuda a gente a amar como o Senhor amou, Pai. Amar da forma que o Senhor amou. Que a gente saia daqui com esse compromisso, Senhor. Que a gente saia daqui com esse compromisso de viver esse amor na prática, Pai. Amor em todos os momentos, Pai. Perdoando, servindo, cuidando, andando junto. Muitas vezes dando o braço a torcer. Senhor, que a gente possa ser esse exemplo, Pai, dos verdadeiros adoradores do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que nós estejamos juntos aqui, alegres pelo que o Senhor fez por nós. Amém. E alegres porque nós servimos ao Senhor. E o nosso Senhor é bom. E Ele está para voltar. Amém? Comamos. Vamos beber. Amém. Que a gente possa celebrar o nosso Senhor durante essa semana. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e suaves consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja unida do Senhor Jesus, pronta para levar o amor de Cristo ao mundo, esse amor que existe entre nós, juntos diz amém. Amém. Uma abençoada semana na presença do Senhor, amado. Em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna, enfim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, as trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus.
das trevas me tirou e agora estou na luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meus queridos, que Deus continue os abençoando grandemente, dando uma abençoada semana. Nós continuaremos tocando, terminamos o culto, mas é um exercício sempre nós lembrarmos aí que a comunhão é uma das formas de nós demonstrarmos a nossa unidade em Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe. Estamos reunidos para louvar ao Senhor, com a glória, um rio está neste lugar, comunhão e adoração, o Deus reservou pra nós, está neste lugar, sua paz hoje nós está. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. A alegria está neste lugar, sua paz de nós está. Todos juntos ouvimos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono.